Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão: As jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora, seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: Como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós oramos agora agradecidos por esse momento, que nós vamos meditar em cima da Tua Palavra, e eu peço que o Senhor fale aos nossos corações e que seja um momento de transformação, de desafio, de consolo e conforto vindos da parte do Senhor. Continue nos abençoando nesse nosso culto aqui pelo Zoom. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Bom, só para dar uma situada, porque esse texto, essa narrativa que nós lemos, esses 7 versículos, ele está no meio de uma narrativa bem complexa. Então, para dar uma situada e ele fazer um pouquinho mais de sentido, eu quero voltar um pouquinho ali até o capítulo 8. E o que está acontecendo no capítulo 8 é que a nação de Israel chegou até Samuel e pediu que Samuel constituísse um rei sobre eles. A nação de Israel até então nunca tinha tido um rei. Ela era governada por juízes, e esses juízes que decidiam as questões do povo. E Samuel era o sacerdote ali que estabelecia esses juízes. Ele tinha filhos que eram juízes, e só que eles não estavam fazendo um bom trabalho, eles não estavam seguindo os conselhos e as orientações de Samuel. E a nação, os líderes das tribos chegam até Samuel e pedem a Samuel um rei. E é interessante que, se você olhar lá no capítulo 8, no versículo 5 e também no versículo 20, você vai ver que eles falam com Samuel o seguinte: nós queremos um rei como as outras nações têm um rei. Nós também queremos um rei. E Deus, ele tem se revelado à humanidade desde a criação do mundo, desde a criação do homem. E no Antigo Testamento, ele escolheu um povo para ser sua testemunha às demais nações, justamente a nação de Israel, o povo de Israel. E há esse aspecto missionário presente na Bíblia desde o livro de Gênesis, com Israel sendo testemunha de Deus e, portanto, eles são um modelo para as demais nações, ou deveriam ser. E a partir dessa perspectiva, as demais nações deveriam olhar para Israel e querer imitar as práticas de Israel, porque Israel serve ao Deus vivo, não a deuses mortos. Então, Deus, agindo através da nação de Israel, faria com que Israel seria uma testemunha para as outras nações. Então, as outras nações viriam para imitar as práticas de Israel. Mas aqui a gente vê exatamente o contrário. A gente vê que o povo de Israel, ele não estava sendo a testemunha que deveria ser, o povo missionário que deveria ser. Eles, na verdade, estavam se amoldando às outras nações. Exatamente o contrário daquilo que Deus tinha pretendido para a nação de Israel. E no capítulo 8 ainda, Deus fala com Samuel, fala: olha,
faça exatamente o que o povo está pedindo. Porque, na verdade, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim, como eles têm feito desde que eu os tirei da terra do Egito. Eles eram escravos, eu tirei eles de lá, levei eles para a terra prometida, mas mesmo assim, eles me rejeitam como Deus. E o que Deus faz é conceder, então, ao povo um rei. E ele faz isso no final do capítulo 8, se os irmãos quiserem ver lá depois, ele fala para Samuel advertir o povo sobre o alto custo que isso teria. O rei, ele pegaria parte da lavoura, ele pegaria parte dos grãos, ele pegaria os filhos da nação de Israel para colocar no seu exército, para irem lutar guerras, ele pegariam as filhas para levar para trabalhar no palácio, e então teria um alto custo para a nação de Israel, mas eles mesmo assim falam, não, nós queremos ser como as demais nações, e eles pedem um rei. E aí a gente chega até o capítulo 9. O capítulo 9 ele vai dar uma descrição de Saul, de onde que ele vem, sua família, e a circunstância que levou Saul a se encontrar com Samuel. E Saul ele era de uma família rica, e naquela época a riqueza era simbolizada principalmente por muitas posses de rebanhos, de terras. E o pai de Saul se chamava Quis. E o pai de Saul, ele teve umas jumentas que se extraviaram do rebanho. Então ele envia Saul com um servo dele em busca dessas jumentas. E ele sai, então, Saul e o servo saem em busca dessas jumentas, e eles não encontram, eles vão em vários lugares, não encontram as jumentas que estavam extraviadas, e aí eles chegam até próximo à cidade onde estava Samuel, onde morava Samuel. E aí o servo vira para Saul e fala, olha, aqui nessa cidade existe um homem de Deus, um vidente. Certamente, se a gente procurá-lo, ele vai poder nos ajudar com essas jumentas que foram extraviadas. E aí eles vão até essa cidade e entram lá. E a busca deles, na verdade, eles perguntam a umas moças que estavam na entrada da cidade, elas falam que Samuel estava lá, eles entram na cidade, e aí Saul encontra com Samuel e ele pergunta, você sabe onde eu posso encontrar o vidente? Ele nem sabia que ele já estava conversando com Samuel, né, com o vidente. E Samuel fala, sou eu. E Samuel já estava esperando por Saul, porque Deus havia revelado para ele que mais ou menos naquele horário do dia viria um homem a seu encontro da tribo de Benjamim, e esse homem seria o homem que Deus havia escolhido para ser o rei de Israel, ou seja, Saul. Então Samuel já estava esperando por Saul. E naquela primeira conversa, Samuel ele revela várias coisas para Saul, e inclusive fala com ele que ele havia sido escolhido por Deus para reinar sobre Israel. Isso certamente foi uma surpresa para Saul, ele não saiu com essa expectativa, né? E além disso, Samuel convida ele para um jantar, e ele é o convidado de honra, e Samuel fala com ele que para não se preocupar com as jumentas, que elas já tinham sido encontradas. E aí que chega a nossa narrativa, que nós lemos aqui no capítulo 10, a partir do versículo 1. E o que a gente vê nesse versículo 1 é que o Senhor escolhe Saul e o unge rei. Samuel, ele unge Saul derramando um óleo sobre a sua cabeça. E o óleo ele simbolizava a consagração de Saul para a obra específica designada por Deus de liderar o seu povo, de liderar a sua herança. E a ação de Samuel ela era um sinal claro para Saul que o que se passava era a obra de Deus. Agora, interessante, né? Como Saul encontrou Samuel. Ele encontrou Samuel através de uma circunstância adversa. Ele saiu à procura de jumentas que haviam se extraviado e acabou chegando até Samuel. Ele não tinha ideia que, ao sair naquela tarefa difícil de achar essas jumentas, que ele teria uma experiência com Deus, que ele teria esse encontro com esse homem de Deus, que era Samuel. E eu fico imaginando aí uma primeira lição para a gente
quando a gente passa por essas situações adversas, às vezes a gente reclama, por que está acontecendo comigo? Por que eu não estou encontrando essas jumentas? Já estou aqui há dias procurando. Por que eu não estou achando esse emprego? Por que essa situação aconteceu comigo? Enquanto a gente deveria olhar para as situações e circunstâncias adversas com os olhos da fé, pensando que Deus está trabalhando através daquela situação, trazendo à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança, como diz lá em Lamentações 3, versículo 21. Deus, ele já estava trabalhando na vida de Saul antes mesmo de Saul ter ciência disso. Antes mesmo, na verdade, de Saul se importar com alguma coisa sobre Deus, porque interessante que Samuel era conhecido na nação inteira e Saul não sabia que ali naquela cidade havia um homem de Deus, que era Samuel, o servo que fala para ele. Então Deus já estava trabalhando na vida de Saul muito tempo antes de Saul encontrar Samuel. E aí você pode se perguntar, o que Deus já operou na sua vida antes mesmo de você conhecê-lo? Certamente ele já trabalhava na sua vida. Ele levou você através de, eu não sei a circunstância que te levou a ter um encontro com Deus, mas certamente ele já vinha trabalhando na sua vida. E Deus faz isso com a gente, né? Uma segunda coisa que acontece nessa narrativa é que o Senhor, ele dá instruções claras a Saul que serviriam como sinais. A gente vê isso nos versículos 2 ao versículo 4. Eu vou ler aqui de novo o versículo 2 ao 4. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles lhe dirão, as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora, seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando, como encontrarei meu filho? Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Olha só, foram 3 sinais. E aqui Samuel estava falando com Saul o que ainda aconteceria. E quando a gente continua lendo o relato, nesse capítulo, a gente vê que aconteceu exatamente como Samuel tinha falado. Esses 3 sinais que Samuel deu a Saul, eles mostravam que Saul poderia confiar em Deus para cumprir a tarefa para a qual Deus o havia chamado. Ele foi chamado por uma tarefa que ele nem sonhava em ter. Ele diz para Samuel, quando Samuel fala com ele sobre ele ser o rei de Israel, ele fala, poxa, eu sou da menor tribo e de uma família mais insignificante dentro dessa tribo, né? Porque eu. Mas Deus, através desses sinais, ele fala com Saul que ele estava capacitado para exercer esse papel, para cumprir esse chamado que Deus tinha para ele. O fato das jumentas terem sido encontradas é um primeiro sinal e mostra que Deus era capaz de resolver seus problemas. Ele não foi capaz de resolver o problema que foi colocado à frente dele para resolver, ele saiu à procura das jumentas, ele não encontrou, mas Deus fala com ele através desse sinal, olha, as jumentas já foram encontradas, você não precisa se preocupar com isso. Deus resolveu o problema dele para ele. Então, Deus é capaz de resolver os nossos problemas. Eu sei que eu tenho problemas, eu sei que cada um aqui tem problema. E Deus é capaz de resolver esses nossos problemas. Então, a gente precisa olhar com os olhos da fé para a gente entender que Deus é capaz de nos encontrar em meio a esses problemas, de resolver esses nossos problemas. A segunda coisa é os pães que ele recebeu mostraram que Deus era quem o sustentava. Samuel tinha falado para Saul partir numa viagem. Ele precisaria de sustento e ele saiu com o seu servo e os pães que Samuel falou que ele deveria aceitar foram justamente 2 pães para 2 pessoas. Deus se preocupa com o nosso sustento e o nosso sustento vem dele. E quando nós estamos no centro da vontade de Deus, ele vai nos trazer o sustento. Deus estava mostrando isso para Saul. Era Deus quem o sustentava. E a terceira coisa que acontece nesse relato que nós lemos aqui no versículo 4, né? Na verdade 5 e 6,
quando fala do grupo de profetas e que Saul se encontraria com esse grupo e ele profetizaria junto com esses profetas. Ali aconteceu algo que mostrou para ele que a capacitação necessária para cumprir a sua missão viria de Deus. Ele estava fazendo algo que ele nunca tinha feito. Na verdade, eles tinham ali uma escola de profetas. E ali eles ensinavam esses jovens, essas crianças, como ouvir a voz de Deus, treinavam esses jovens nas Escrituras. E me parece aqui, lendo, na verdade, alguns comentários, que eles estavam mais ou menos cantando, eles poderiam estar cantando, eles poderiam estar num estado de transe. Seria algo que uma pessoa normal não faria. E Saul certamente nunca tinha feito isso, porque alguém até pergunta, mas Saul agora está entre os profetas? A gente vê isso um pouco mais adiante no capítulo. Então, o que acontece ali é que Deus faz algo que ele não poderia fazer por ele mesmo, com o esforço dele. Deus concede a Saul ali o Espírito e ele profetiza. E nós, como embaixadores de Cristo nesse mundo, nós temos uma missão a cumprir. E as condições de cumprir essa missão, nós também temos, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Então, esses 3 sinais mostraram para Saul que ele poderia, sim, cumprir aquela missão que Deus estava dando para ele. E as instruções ali de Deus para Saul, elas visavam o crescimento e o bem dele. E as instruções que nós temos de Deus, elas visam o nosso bem, o nosso crescimento. Nós não recebemos as instruções de Deus para nos restringir, para nos podar. Na verdade, os preceitos de Deus são vida para nós. Então, nós temos a palavra de Deus com instruções que são bem claras sobre o nosso proceder nesse mundo, como nós devemos viver. Então, nós devemos seguir essas instruções. Uma terceira coisa que a gente vê nesse relato é que o Senhor transforma a vida de Saul. Nós vemos isso nos versículos 5 e 6. Fala assim: depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. O Senhor ele transforma a vida de Saul, fazendo algo que ele não poderia fazer por ele mesmo, como nós já vimos, e também dando a Saul o seu espírito. O que Deus já fez na sua vida que deixou claro, sem nenhuma sombra de dúvida, que era obra dele? Algo que você não teria como fazer pelo seu próprio esforço. Deus já fez muita coisa na nossa vida. E nós temos, assim como Deus deu o Espírito a Saul, nós temos o Espírito Santo. O Espírito de Deus se apossar de alguém receber uma porção do Espírito no Antigo Testamento, era especialmente para capacitar alguém para uma tarefa específica. E nós recebemos o Espírito Santo de Deus e temos a capacidade de cumprir a nossa missão, porém, nós podemos apagar, nós podemos entristecer o Espírito, conforme diz em Efésios 4:30. Então, nós devemos tomar cuidado para nós não entristecermos o Espírito Santo. Mas nós temos o Espírito Santo, e assim como Saul tinha a capacidade de cumprir aquela tarefa, nós temos a capacidade de cumprir a nossa tarefa hoje, nesse mundo, que está cada dia mais complicado de viver sendo testemunhas de Cristo. Mas nós temos essa capacidade porque o Espírito Santo habita em nós. E uma quarta e última coisa que nós vemos nessa narrativa está no versículo 7. O Senhor, ele está com Saul, e ele dá a Saul as condições de agir conforme a sua vontade. Olha só, o versículo 7 diz o seguinte: assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. A presença do Senhor ali com Saul foi um fato, mas que não dependeu do mérito ou da busca de Saul. Foi assim porque Deus escolheu.
Saul, ele não tinha a intenção de ser rei e ele nem mereceu nenhuma das dádivas de Deus. Tudo que Deus deu para ele ali naquele momento. Assim como nós não merecemos o que nós temos de Deus. Nós somos livres para escolher servir a Deus e nós não somos mais escravos do pecado. Então, é interessante, porque a Bíblia diz que nós éramos mortos em nossas transgressões e que nós éramos escravos do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos agora livres para escolher servir a Deus. Essa é a real liberdade. Ter a liberdade de escolha para servir a Deus. E Deus deu a Saul a capacidade de seguir as suas instruções e de fazer as escolhas corretas. Ele falou, quando isso acontecer, quando esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor. Faça o que você achar melhor. Isso quer dizer, faça qualquer coisa que vier na sua cabeça? Não. Faça o que for preciso ser feito. Faça o que é certo. O Senhor, Ele é contigo. Então, você vai poder enfrentar a oposição e a adversidade que você certamente vai ter. Então, nós precisamos entender que nós temos a capacidade de escolher fazer aquilo que é certo. E é aí que se encontra a verdadeira liberdade. Quando nós servimos a Deus, quando nós escolhemos Deus no nosso dia a dia, todos os dias. E não se trata, gente, de sempre fazer o certo para sermos aceitos por Deus, porque fica parecendo, às vezes, que a gente sempre tem que fazer tudo certo para sermos aceitos por Deus. Mas é pelo fato que nós já somos aceitos por Ele em Cristo e pela obra que Cristo fez em nosso favor, que nós temos a capacidade de fazer essas escolhas. E Deus, Ele se interessa num coração quebrantado, um coração que é derramado diante dele. E quando a gente continua lendo a história de Saul, a gente vê que, infelizmente, ele foi rejeitado por Deus. Ele foi rejeitado por Deus porque não é porque ele era pecador, porque Davi, que foi quem Deus escolheu para substituir Saul, ele foi um rei bem-sucedido, ele andou nos caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi cometeu grandes pecados. Então, qual que é a diferença entre Davi e Saul? Quando a gente lê a história de Davi e a história de Saul, a gente vê quando Davi erra e é confrontado no seu erro, ele se quebranta. Ele fala, pequei contra o Senhor. E ele se coloca na presença de Deus como a pessoa que ele é. Ele tem um coração quebrantado na presença de Deus. Já Saul sempre arruma uma desculpa. Saul, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo. Você estava demorando, Samuel, aí eu tive que fazer isso. E ele está sempre colocando uma desculpa. E Davi reconhece a sua dependência de Deus, porque ele sabe que por ele mesmo ele vai errar. Então não se trata de sempre fazer o certo, mas sim de termos um coração quebrantado na presença de Deus. E pelo fato que nós já somos aceitos por Ele, nós buscarmos viver uma vida digna daquilo que é o chamado de Deus para nós, uma vida digna do Evangelho. Porque é muito fácil a gente pregar uma mensagem legalista quando a gente fala desses homens. No caso de Saul, um homem que foi rejeitado por Deus, e no caso de Davi, um homem que foi aceito por Deus. Eles não foram rejeitados nem aceitos porque eles eram falhos. Falhos nós todos somos. Mas a diferença estava no coração de cada um. Davi tinha um coração segundo, era um homem segundo o coração de Deus. Saul, não. E para concluir e fazer algumas aplicações, eu queria destacar algumas coisas. A primeira é o seguinte: assim como Deus escolheu Saul, nós também fomos escolhidos. Contextos, momentos diferentes, mas nós também fomos escolhidos por Deus. A Bíblia diz que nós somos nação santa. Jesus fala, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então nós somos escolhidos para uma tarefa. E assim como Deus, a segunda coisa, assim como Deus deu instruções claras a Saul,
Nós temos a palavra de Deus hoje, a Bíblia, com as instruções que nós precisamos para viver essa vida. Nós não vamos encontrar todo problema que a gente pode ter na Bíblia, mas nós vamos encontrar todos os princípios relacionados aos problemas que nós podemos ter nessa vida, que nós temos e nós teremos no futuro e já tivemos no passado. Nós encontraremos princípios, preceitos de Deus sobre o que fazer, como agir, como viver uma vida na presença de Deus, seguindo os seus preceitos e fazendo a sua vontade. Então, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, versículo 105. Ela é luz para o nosso caminho e ela nos faz ver no escuro para que nós possamos dar o próximo passo. E dar esse próximo passo em segurança. Interessante que não mostra lá na frente. A gente não sabe exatamente como é que vai ser lá na frente, mas a gente sabe. A gente pode, pela palavra de Deus, pelas instruções de Deus, a gente pode dar o próximo passo em segurança. A terceira coisa é que, assim como Deus transformou a vida de Saul, nós fomos transformados pela obra de salvação operada pelo Espírito Santo na nossa vida. E é por esse Espírito que nós podemos frutificar em toda boa obra e crescer no pleno conhecimento de Deus. Colossenses 1:9 fala sobre frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus. E Efésios 2:10 fala que Deus preparou essas boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Então, nós fomos transformados por essa obra de Deus na nossa vida e nós podemos executar essas boas obras que Deus quer que nós façamos e que Ele se preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Uma outra coisa é que, assim como Saul pôde escolher fazer o certo, nós também podemos dizer sim a Deus. Isso é algo muito importante, porque, gente, se nós podemos dizer sim a Deus, não é por mérito nosso, é porque Deus nos escolheu e nos deu essa capacidade. A Bíblia diz que Deus, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Olha só, autor é quem inicia, consumador é aquele que completa. Deus, Ele iniciou a fé no nosso coração para que nós pudéssemos crer. É isso que a Bíblia ensina. Então, nós não somos mais escravos do pecado e nós não somos mais mortos espiritualmente. Nós somos livres para servir a Deus. Nós somos aceitos por Ele e nós devemos ter um coração quebrantado e desejoso da sua presença em nossa vida. Não para nós sermos aceitos, mas porque nós já somos aceitos. Não é para, vou agradar a Deus para Ele se agradar de mim. Deus já se agrada de você pela obra de Jesus Cristo. Então, nós, através do Espírito Santo, nós podemos caminhar nessas boas obras. E nós somos livres para dizer sim a Deus. Isso é que é ser livre. A possibilidade de dizer sim a Deus. E Saul, infelizmente, ele foi rejeitado como rei por causa da sua desobediência. Ele teve condições de obedecer, mas ele escolheu fazer as coisas ao seu jeito, da sua maneira. E por isso Deus o rejeitou e passou seu reino para Davi. Que nós possamos, meus irmãos, nos esforçar de forma muito diligente para sermos servos fiéis a Jesus Cristo, fazendo escolhas todos os dias que são condizentes com o nosso chamado e que são condizentes com quem nós somos em Cristo. Que nós tenhamos o coração quebrantado e derramado diante de Deus para que possamos cumprir a missão que Deus tem para nós, até o dia que Ele vier nos encontrar nos ares ou que Ele nos levar para si. Que esse seja o desejo do nosso coração, que nós andemos aí nos caminhos do Senhor.